Fato é 60 graus. Chegando pesado, análise raiz, papo reto, quadrado. Da Gávea ao Maracá é pressão o tempo inteiro. Camisa rubro-negra, sangue quente e verdadeiro. Tática afiada, visão de drone no céu. Do ataque ao gol, cê vê tudo num papel. Linha alta, marcação, já sufoca na saída lateral. Infiltrando bala, cruzando a avenida. Saga de ferro, maluco treme no sinal. Quando o contra-ataque vem, é cortejo brutal. Aqui é Flamengo, aqui é o rolê da nação. Fé 360 degrau, a verdade na cara sem perdão. Do banco ao gramado, o jogo não para, é vendaval. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha na moral. Porque aqui é Flamengo. Salve, meus relíquias! Saudações rubro-negras! Eu queria começar falando que os jogadores do Flamengo deveriam ser analisados pela NASA. Em um clássico, o time joga de forma dominante, sufoca o adversário e não deixa respirar. No clássico seguinte, não compete, não se impõe e permite que o rival faça com ele o que ele fez no jogo anterior. Dite o ritmo a ponto de sufocar o próprio Flamengo. No ataque, a diferença foi clara. No primeiro jogo, todos pressionavam forte e forçavam o erro do Vasco. Nesse, só o Pedro tentou marcar alto e chamar o time para subir, sem resposta. O Luiz Araújo, jogador que eu gosto, quando chegou no Flamengo parecia incansável, atacava e na hora de voltar parecia um raio. Teve um lance que eu tentei encontrar, mas não consegui, em que ele deixa o Everton Ribeiro, que estava a 10 metros na frente dele, comendo poeira e ainda rouba a bola. Hoje, passa a impressão de estar pesado, sem intensidade. Quando quase todo o time erra passes básicos, o meu alerta acende. 1 ou 2 em mau dia é normal, mas quando o coletivo vai mal, preocupa. O Léo Ortiz não acertava um passe fácil. Imagina tentando lançar um passe difícil. Ele tentou e entregou a bola para o jogador do Fluminense. 1-0 para eles. Isso me fez pensar uma coisa. O Vinha, que não entrava nunca porque estava lesionado, foi emprestado para o River e já jogou 2 jogos, os 90 minutos. Será que estava lesionado mesmo? Será que o Ortiz está mal tecnicamente? Será que o Ayrton Lucas, o De La Cruz, o Michael, acho que tá na cara. Será que estão lesionados mesmo? Ou será que estão igual ao Paquetá? Tá na hora da gente começar a ver que não é só em outros clubes que acontece do jogador não querer mais estar ali. Estou vendo muita gente descendo a lenha no Everton Araújo. Eu reassisti o jogo. O cara não perdeu uma disputa, fez boas jogadas e não comprometeu o Flamengo. Ele foi quem mais correu, mais se dedicou. No segundo tempo, ele foi obrigado a fazer 4 faltas em 4 lances seguidos, porque só ele estava marcando, jogando por ele e pelo time todo. Uma imagem mostra ele extremamente exausto, enquanto os outros pareciam inteiros, como se tivessem acabado de entrar em campo. No fim do jogo, ele cai exausto. Aliás, foi o único. Agora é partir para a análise, porque perder faz parte. O problema é como se perde. Bom, e vamos destrinchar esse jogão naquele pique. Vem comigo. A parada já começou estranha. Caiu o mundo, temporal brabo, jogo interrompido e só voltou depois de 45 minutos. Gramado pesado, piscina olímpica em alguns pontos. Influenciou? Claro que sim, mas para geral, nada de passar pano para ninguém. Nas escalações, o Flamengo veio com novidade. Andrew fez a estreia e olha, foi um dos poucos que saiu com saldo positivo. Cebolinha voltou ao time.
Emerson Royal na direita, Léo Ortiz e Vitão na zaga, com o Ortiz bem abaixo do que pode entregar e Alexandro fechando atrás. No meio, Alan e Everton Araújo. Na frente, Lino pela esquerda, Carrascal de novo fazendo o papel do Arrascaeta, Luiz Araújo aberto pela direita e Pedro como homem-gol. Do outro lado, o Fluminense veio determinado, mesmo sem o técnico principal. Num 4-3-3 que, sem a bola, virava um 4-3-2-1 bem chato de furar. Lima e Nonato subiam para morder, congestionando o meio como se fosse linha vermelha em dia de chuva. Quando baixava o bloco, virava 4-1-4-1, fechando o corredor, fechando o espaço e convidando o Flamengo a jogar por dentro. Só que essa porta estava trancada. E aí entra um ponto-chave. O Flamengo não funcionou tecnicamente. Léo Ortiz errou demais. E quando o zagueiro é o cara que inicia tudo, qualquer erro vira um dominó caindo. Vitão ainda se adaptando. Alan sem ritmo depois de muito tempo parado. Visivelmente sem confiança. Felipe Luiz explicou. Era o que dava para fazer, com Saul, Nico e Jorginho fora, e Pulgar só podendo jogar meio tempo. O Fluminense sentiu isso e foi para cima. Pressão alta, marcação dentro da área rubro-negra, ganhando segunda bola, mordendo como time que não tá pra brincadeira. O Flamengo errou o passe curto, errou o bote, perdeu disputa aérea e não conseguiu nem direcionar os cabeceios. Quando um time que vive de técnica começa a errar fundamento, a confiança vai pro ralo e o adversário cresce. Nada funcionava, passe por dentro não entrava, diagonal não encaixava, o jogo mental foi embora junto com o controle. O primeiro tempo até foi equilibrado. Teve cabeçada do Pedro, falta perigosa no Lino, bola que sobrou para o Lino embaixo da trave em escanteio. Mas o Fluminense também chegou, finalizou, incomodou. Aquele Flamengo dominante, senhor do jogo, do confronto com o Vasco, ficou no vestiário. Volta do intervalo, Pulgar entra no lugar do Alan. Até aí, beleza. O problema é o pacote completo. Felipe Luiz tira o Pedro e coloca o Bruno. E aí já vale o alerta. Segundo o próprio treinador, todas as mexidas foram controle de minutagem, nada de leitura para ganhar o jogo ali na hora. Ou seja, não foi xadrez, foi planilha de Excel, gestão física acima da urgência do resultado. Com Pulgar, a saída de bola até melhora, fica mais limpa, mais fluida. Só que lá na frente o Bruno não consegue segurar a bola, não dá sequência, não faz o time respirar. Resultado, o Flamengo até sai jogando melhor, mas morre antes de chegar na área. É tipo carro bom, estrada livre, mas sem combustível. O Fluminense, marcando alto, mordendo o Flamengo e jogando no erro dos nossos jogadores. Sai Canóbio, entra Santi Moreno e nada muda. Mesma função, mesmo comportamento. Proteger o lado, ajudar o lateral, fechar espaço. O Flamengo continuou batendo cabeça. E aí vem mais um presente. Erro de passe do Léo Ortiz, contra-ataque armado e o Fluminense guarda com Serna. Gol que condiciona o jogo de vez. Na frente do placar, o Fluminense baixa o bloco e vira um 4-1-4-1 compacto, fechadinho, parecendo porta de cofre. Convida o Flamengo a jogar entre linhas, só que os passes são sempre cortados. Recupera a bola, puxa o contra-ataque e vai cozinhando o jogo. O Flamengo, tecnicamente mal, ainda vê o treinador engessado pelas limitações físicas. Passa até a sensação de que esse jogo não era prioridade máxima, como se a cabeça já estivesse virada para o Corinthians. Isso, querendo ou não, pesa na postura, e pode ser um dos motivos do futebol patético apresentado no jogo de ontem. Cebolinha entra e dá uma animada, muda o ritmo, mas logo vem o segundo gol do Fluminense. Falha coletiva total. O Flamengo não consegue afastar a cobrança do escanteio, a bola sobra, Emerson Royal tenta desviar a bola, erra o corte e entrega no pé do atacante. 2-0, ducha de água fria, aí bate a apatia. Erro individual, erro coletivo, confiança lá embaixo. Ainda assim o Flamengo diminui, escanteio, cabeçada forte do Vitão e o Cebolinha, ligado, desvia para a rede. Dá aquela esperança. O time tenta pressionar, mas o Fluminense fecha a casa de vez num 6-3-1, com os pontas voltando para formar a última linha. Diferente do jogo contra o Vasco, o Flamengo não teve profundidade, não teve ultrapassagem, quase nenhuma movimentação. Cruzamento? Raro. Finalização? Quase nada.
Foram só 7 chutes no jogo inteiro, muito pouco. Não arriscou de média distância, não buscou rebote, não empurrou o adversário para trás. Posse lenta, estéril, sem veneno. Tecnicamente o Flamengo foi muito abaixo. Dá para aceitar a oscilação no começo da temporada, mas o contraste com o jogo contra o Vasco é gritante. E não vem com desculpa de calendário, porque o Vasco também tinha os mesmos jogos a mais e foi atropelado. No fim das contas, foi uma atuação muito ruim. E o cenário é pesado. O Flamengo respira por aparelhos no Carioca, com chances mínimas de classificação e com a disputa do quadrangular do rebaixamento se aproximando. Situação que não combina com a camisa nem com o tamanho do clube. Agora é reagir, porque a margem para erro acabou. Os jogadores do Flamengo conseguiram fazer um jogo pior que os meninos da base, porque se eu tenho certeza de uma coisa, é que vontade dos garotos não iria faltar. E eles também não conseguiram fazer o que os jogadores do Nova Iguaçu fizeram, sem desmerecer o time do Nova Iguaçu, que é um bom time. Pois é, o Flamengo não conseguiu fazer 2 gols no time do Fluminense. O Flamengo, que diferente de anos passados, quando o elenco principal substituía a nossa base e dava um verdadeiro espetáculo em todos os jogos, deixando para ser um time irregular no Brasileiro e Libertadores, dessa vez, no seu segundo jogo no Carioca, que muitos dizem que não serve como parâmetro, já demonstra irregularidade e não consegue uma sequência de 2 bons jogos. O Flamengo já inicia a temporada sendo um time que vai do 8 a 80 de um jogo para o outro, onde consegue fazer um jogo quase perfeito e no outro consegue fazer um jogo completamente desastroso. Em um jogo, ele nos faz pensar, vamos ser campeões da porra toda outra vez. Já no jogo seguinte, ele nos faz pensar, não vamos ganhar nada se continuar jogando assim. E o que esperar do Flamengo para esse ano? Vou ser sincera, que ele nos dê alegria no final da temporada, como foi na temporada passada. Porque com um elenco desse, o Flamengo não pode viver todos os anos nessa gangorra de jogar um futebol como se fosse o melhor time do mundo e no próximo jogo, jogar um futebol que perde para o pior time do mundo.